Fala comigo, seus fuleiros! Gente, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Tudo joinha? Vamos embora para mais um vídeo? E a torcida corintiana, a torcida fiel do Brasil, está em alegria, está muito feliz após o segundo jogo, a segunda vitória na Copa Libertadores da América Conmebol. É isso mesmo, gente. O jogo foi na Arena Pernambuco, diante da sua torcida, diante de 39 mil torcedores. Gente, a Arena sempre recebendo, sempre dando conforto ao seu torcedor para ver o fiel da massa jogar. É isso mesmo, pessoal. Gente, e o time do Corinthians jogou mais uma vez muito bem. Isso é o dinizismo fazendo efeito, tá bom, pessoal? Então, para que vocês entendam bem, fica no vídeo até o final. Se você não assistiu o jogo, você vai entender como foi o jogo do Corinthians aqui, tá bom, gente? O Corinthians que foi muito melhor do que o União Santa Fé nos dois tempos, porém o Corinthians no primeiro tempo faltou aquele último toque, aquele último passe, faltou o Gustavo Henrique chegar mais um pouquinho na área. Isso vocês vão entender mais pra frente o que é que eu tô falando, tá? E vai entender porque eu acabei de falar do Gustavo Henrique, tá, pessoal? Mas antes de mais nada, peço a vocês, pessoal, que se inscrevam no canal. Dá essa moral aí, gente. Vai lá, dá o like, compartilha. Comenta o que vocês quiserem, o que vocês acharem do vídeo, tá bom? Fuleiragem, faz assim, faz assado. Comenta, eu não concordo com o que você falou no começo do vídeo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu assisti o jogo, não foi bem assim. Não achei que o Corinthians não jogou legal. Dá essa moral, porque cada vez mais que vocês comentam, o YouTube vai super entender que o meu canal relevante para todos, tá bom? Para quem chegou agora no canal do Fuleiragem, né? Eu falo sobre os 4 grandes clubes de São Paulo e sobre o Santa Cruz de Pernambuco, que é o meu time de origem, meu time do meu estado. Tá bom, pessoal? Então, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo que eu fizer, inclusive esse aqui. Tá, gente? Então vamos pro jogo? Galera, o Corinthians jogou muita bola hoje, tá? O Corinthians jogou um bom primeiro tempo, onde faltava um pouquinho questões de encaixes, tá? O Corinthians atacava bastante, porém tinha situações pelas laterais do campo, onde o União Santa Fé conseguia ter várias bolas de entradas em diagonais ou pelo corredor das laterais. Tá? O União Santa Fé não é um time bobo, tá? Já é um time bem tradicional que enfrenta bastante clubes brasileiros, né? na Libertadores. É um clube que sempre está na Libertadores. É muito raro um clube feito esse ficar por fora, que é um clube muito tradicional na América. É isso mesmo. Ele, pelo fato de não ser um time bobo, foi aonde o Corinthians entrou com muito vigor técnico, entrou com a escalação que eu sempre venho falando que era para entrar, tá? O Corinthians está formando uma cara com o Fernando Diniz. Ele não fica mudando peças a cada jogo. Tá? O Gustavo Henrique já vinha jogando bem na época do Dorival Júnior. Ele é um zagueiro artilheiro, tá? E hoje ele foi o homem do jogo. Gustavo Henrique, o zagueirão de 1 metro e telelei lá, quase 2 metros. O cara jogou muita bola, se movimenta como centroavante quando vai até a área do adversário. Tá, gente? Para que vocês entendam, o time do Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, porém faltou aquele último toque refinado, né? Aquele toque de chute a gol. O Corinthians, quando ele conseguia fazer a pressão do abafa, o meio com o ataque sobrepôs e colocava os caras dentro da sua área, tá? Inclusive teve situações que o União Santa Fé estava colocando jogadores dentro da sua pequena área. E um dos destaques do União Santa Fé foi o seu goleiro, porque dentro do primeiro tempo o Corinthians chutava muita bola em gol, onde ele conseguia fazer as defesas, tá? Muitas delas em 2 fases, né? Em 2 mãos, que nem a gente costuma falar. Em 2 lances, né? Rebotava e encaixava, porque eu acho que ele não estava com muita segurança para encaixar as bolas. Porém, o time do Corinthians chegava com muita força e muito vigor.
Muita força técnica, eu não estou falando força física, tá? Muita força técnica. O time do Corinthians conseguiu enquadrar o time do União Santa Fé dentro da sua grande área, tá? O Corinthians teve a maior posse de bola no jogo todo. O Corinthians foi muito melhor, mas muito superior ao time do União, tá, gente? Então, para que vocês entendam, o Corinthians foi superior no primeiro tempo, falando sobre o primeiro tempo, onde teve várias bolas, né, que o Corinthians conseguia chegar até o ataque, fazendo a pressão, só faltava o passe refinado. Volta para o segundo tempo, o Corinthians volta muito melhor do que jogou o primeiro tempo. O Fernando Diniz, na parada técnica do primeiro tempo, ele pediu para que o zagueiro, o Gabriel Paulista, ele se entrosasse mais e liberasse mais a questão da primeira bola, entre ele, a Função e o Gustavo Henrique. Todas as bolas que o Gustavo Henrique subia e o Gabriel ficava, o Ranielli fazia uma posição de pequena área, de grande área, tá? Ficava ali naquele círculozinho da grande área, e o Matheus Bidon ficava de recuo, né, para um possível contra-ataque do time do União. Como o Matheus, o Bidu, né, o Biduzinho, ele é muito rápido, ele sempre ficava junto com o Gabriel Paulista, onde a galera do União não conseguia chegar para fazer o contra-ataque no Corinthians. Por isso que o Corinthians melhorou e foi aonde o Fernando Diniz consertou a parte dos contra-ataques do União. O União Santa Fé não conseguiu fazer nada no segundo tempo, gente. Absolutamente nada. Quando chegava lá, era algum chute sem grandes chances para gols, tá? Até porque a zaga do Corinthians, todo o time do Corinthians jogou muito bem, mas a zaga do Corinthians hoje foi impecável, tá, gente? Para falar para vocês, né? O time do Corinthians entrou com a formação que eu sempre falei que era para ser entrada. Ele só modificou em uma questão, né? Que eu entraria no lugar do Alan, que o Alan que era titular no time do Dorival, para entrar com o Carrilho. E ele fez diferente para colocar o Garro no jogo. E Yuri Alberto não ficou sozinho hoje porque ele jogou com dois atacantes, no caso Yuri Alberto e do outro lado o Garro, Rodrigo Garro. Ele não jogou de meia, só quando era para fazer aquele passe açucarado no meio de campo para o ataque, né? Aí Garro voltava mais um pouquinho, o Kaique que estava no meio fazia a posição de ponta, Garro enfiava a bola, Kaique ou Yuri Alberto pegava a bola para destrinchar e tentar fazer o gol. Yuri Alberto jogou muito bem hoje, porém não conseguiu marcar, né? É uma pena que o Yuri aí, que todos os jogos ele consiga marcar, que o Yuri para mim é um moleque, um menino de ouro. Tá bom, pessoal? Então, assim, o Corinthians entrou em campo hoje com Hugo Souza, mais conhecido como Hugo Neneca, não comprometeu, teve uma bolinha ali com os pés, mas a gente já sabe que o Hugo não é aquele goleiro de trabalhar muito com os pés, né? Na lateral esquerda, o Matheus Bidu, na lateral direita, o Mateuzinho, e as zagas foi o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Volantes, André, Breno Bidon e o Kaique, que nem eu falei para vocês, jogou um pouquinho mais recuado, jogou pelo meio ali junto com os meninos, tá? E à frente, né, foi o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto. Lembrando para vocês que o gol do Corinthians, assim quando volta para o segundo tempo, o gol do Corinthians foi aos 51 minutos, uma bola que foi de escanteio, onde o Rodrigo Garro, ele bate muito bem na bola, mete aquela canhotinha dele para o Gustavo Henrique, toda bola na área vão se procurar o Gustavo Henrique pelo fato dele cabecear muito bem. Ele cabeceia até muito mais, muito melhor do que certos centroavantes que tem aí no futebol brasileiro, tá, gente? Pode ter certeza. E aí, aos 51 minutos, ele cabeceia para o meio da área, porque ele estava um pouquinho afastado, onde no meio do caminho estava o volante Ranielli. Esqueci de falar do Ranielli na formação, tá? E o Ranielli, que está na volância ali, Ranielli, Breno Bidon e o André, tá? E aí mais o meio ali, que no caso era o Kaique, e mais à frente o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto, tá, gente? Então esse foi o primeiro gol do Corinthians. Corinthians continuou pressionando, continuou jogando muito bem, jogando muita bola. O time do Corinthians jogou muito hoje. E aí foi aonde veio o segundo gol. Pessoal, teve uma falta do lado direito do campo, onde o Mateuzinho ele fez a cobrança. Deixa eu ver se foi Rodrigo Garro também, tá?
Então, assim, a primeira assistência para o gol do Ranieri foi do Gustavo Henrique, que cabeceou para o meio e o Ranieri chutou para o gol sem chances para o goleiro. Tá? E no segundo gol, que foi do Gustavo Henrique, lembra quando eu falei no comecinho do vídeo lá, que eu ia falar sobre o Gustavo Henrique? No comecinho do lance, o Rodrigo Garro foi bater uma falta do lado direito do campo, onde o Gustavo Henrique estava no primeiro pau para cabecear. Gustavo Henrique, ele se desvencilha do zagueiro, vai para a parte de trás muito rápido, mais rápido do que qualquer centroavante do futebol brasileiro, onde a bola chega nele açucarada, ele faz todo o movimento de voleio. Pelo fato dele ser muito grande, a bola pega no joelho dele, então foi um joelheio, né? Um gol de voleio de joelho. Puta golaço do Gustavo Henrique, tá, gente? Então, assim, o nome do jogo foi o Gustavo Henrique pelo fato dele ter dado uma assistência e pelo fato dele ter feito o segundo gol do Corinthians, onde mata o jogo, onde consagra o Corinthians como o líder, né, da sua chave, né? E com 2 vitórias e 6 pontos, então o Corinthians está invicto 100% na Libertadores. E pode ter certeza, o Fernando Diniz, você vê que ele está feliz no Corinthians. Espero que continue assim, que os jogadores abracem a sua ideia e o Corinthians galgue coisas melhores na Libertadores da América Conmebol. Tá, gente? Então, antes que eu finalize, eu vou pedir para vocês aqui mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like, curte lá, gente, é coisa tão rápida, tem um legalzinho assim, aperta lá em cima, tá bom? Comenta o que você achou sobre o jogo, se você assistiu, se você não assistiu, comenta o que você achou sobre o meu comentário aqui, que isso aí o YouTube vai entender e jogar para muito mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então fiquem todos com Deus e até a próxima, tá bom? Valeu!